Iceberg, Mistérios do Brasil. Bora. É daqui pro Proibidão, tá? Proibidão de hoje tem o filme Calígula. Bora. Oi, eu sou o Mystery. Bem-vindo à segunda parte do Iceberg de Mistérios do Brasil. Tamo no meio do iceberg ainda, mas tenho certeza que no meio desses tópicos aqui tu vai encontrar algum mistério novo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Uma boa noite. Percy Fawcett. Em 1925, o coronel britânico Percy Fawcett decidiu entrar na floresta amazônica brasileira. Ele não estava sozinho. Ele levou seu filho mais velho, Jack, e um amigo de longa data. A obsessão da vida de Fawcett era encontrar uma suposta cidade antiga secreta e super avançada, que ele acreditava existir no meio do Mato Grosso. Ele chamava esse lugar de Cidade Perdida Z. Fawcett tinha certeza de que essa cidade guardava os segredos de uma civilização antiga e bem rica. Assim que ele chegou no Brasil, Fawcett se reuniu com o presidente da época e com o Marechal Cândido Rondon, um militar brasileiro muito famoso por explorar... Ele falou Cândido? Beleza. ...e mapear as fronteiras e terras indígenas. Nunca se esqueçam, Cândido Rondon foi quem descobriu Rondônia. Rondônia chama-se Rondônia por causa do Cândido, Marechal Cândido Rondon. Nunca se esqueçam disso, amigos. Eu não sabia disso e fiquei maravilhado com essa descoberta. Tô todo agora. Tô todo agora. Tô todo. Do país. Rondon achava que o Brasil não precisava... Ah, minha câmera tá no meio, caralho. Ei, burrão. Uma hora nós aprendemos a fazer isso aqui, ouvintes. Pode deixar. Uma hora a gente... precisava de estrangeiros metendo o nariz na floresta. E desconfiava que Fawcett estivesse atrás de ouro e prata, não de alguma cidade perdida. O Marechal exigiu que Fawcett levasse alguns guias brasileiros com ele por segurança. E Fawcett, muito teimoso e orgulhoso... Existe uma teoria que o governo brasileiro mandou matar Fawcett por questões de segurança nacional. Ah, duvido muito, hein? Duvido muito, mas beleza. Vai. Recusou ajuda. Ele disse que preferia ir sozinho com seu pequeno grupo e que o mapa de sua rota era totalmente secreto. O grupo de Fawcett seguiu em direção a uma região mística do Mato Grosso, conhecida como Serra do Roncador. Eles enfrentaram todas as dificuldades possíveis da selva: mosquitos, doenças, rios transbordando e perda de animais de carga. Ô Piranhas, o Marechal Cândido Rondon, ele é considerado um dos heróis da história brasileira. Esse homem desbravou terras horrorosas pelo Brasil, em prol do Brasil. Nunca se esqueçam disso, antes. Hoje o Lula gasta milhões no cartão corporativo graças a Marechal Cândido Rondon. A Janja pode comer bem, vive uma vida de princesa. Anônimo mandou R$6,66. Hernani João de Barro, na sua opinião, porque o ouvinte médio não gosta de mulher, prefere um fanboy branquinho de shortinho empinando a bundinha. Porque é gay. Só essa a resposta. Gay. Quem vê um homem com o peru e o saco balançando e sente tesão é gay. Não tem outra explicação. Não tem... É gay. Resposta, é gay. Ó a pergunta do ouvinte. Anônimo mandou R$6,66. Hernani João de Barro, na sua opinião, porque o ouvinte médio não gosta de mulher, prefere um fanboy branquinho de shortinho empinando a bundinha. Na minha opinião, gay. Ah, mas e se não souber? Aí aí é não gay, porque você não tava sabendo. Mas viu o saco, viu o peru e sentiu tesão, gay. Homossexual. E nem vem com essas historinhas de trucel, dançarino, nem vem. Não vem. Porque o mesmo esforço que você vai ter pra comer o fanboy, você vai ter o esforço pra comer a mulher. Nem vem. Nem vem. Bom, eu entendo que você pode tentar mentir, né? Não, peraí. Você é gay. Só isso. Não é doença. Você é gay. Só isso. Em maio de 1925, após passar por alguns postos de assistência e aldeias indígenas, Fawcett dispensou os últimos ajudantes locais e seguiu apenas com o filho e o amigo rumo ao desconhecido. Ele enviou uma última carta para sua esposa dizendo: "Você não precisa temer nenhum fracasso." Depois dessa carta, os três desapareceram. Mas e se sonhar com fanboy? Aí não gay. Porque é sonho, é coisa do subconsciente e você não tem culpa. Eu sei que você tá fazendo isso pra me criticar. Não é culpa porque... Sério mesmo, não é culpa, não tem culpa. Aí é sonho. Sonho
É pesadelo. Se você teve um pesadelo, acontece. Completamente do mapa e nunca mais foram vistos. Antes de sumir, Fawcett tinha deixado um aviso bizarro para a esposa. Se eles sumissem, ninguém deveria mandar missões de resgate atrás deles. Pra piorar, ele costumava deixar pistas falsas em seus mapas para despistar que ele tá seguindo. Fanboy não reclama, se brigar pode bater nele, vai te entender, não vai ter joguinho, só vantagem. Ah, Sonha Vardemar. Cara, eu já vi ouvinte falando que travesti é pior do que mulher, porque como toma muito hormônio, tá tudo desregulado, irmão. Muito hormônio pra cabeça, meu irmão. Você acha um homem com corpo de macho e cabeça, o cérebro, tudo com hormônio. Ah, você vai viver amor sim, pode deixar. Tá certo, viu? Então, não tinha muito como saber onde é que ele tava. Em questão de que aconteceu, eles provavelmente morreram de fome, contraíram alguma doença grave da floresta, foram atacados por animais ou acabaram mortos por tribos indígenas isoladas que não aceitavam invasores em suas terras, o que eles chamavam de índios morcegos. Akakor. Nos anos 70, começou a circular a história de que existia uma civilização secreta e milenária escondida na Amazônia chamada Akakor. Segundo o mito, essa cidade teria sido fundada por extraterrestres há milhares de anos e possuía pirâmides e túneis subterrâneos que cruzavam a América do Sul. Muito Toda foda. essa história foi contada por um homem que se apresentava como Tatum Kanara. Ele dizia ser o príncipe herdeiro dessa tribo secreta, os Ugamungulala, e filho de um líder indígena com uma freira alemã. Anos mais tarde, a polícia descobriu a verdade sobre ele. Ele não era indígena coisa alguma. Seu nome real era Hans-Guter Hauck, um cidadão alemão que havia abandonado sua família na Europa nos anos 60 e fugido para o Brasil, onde ele criou esse personagem para enganar as pessoas. Em 1971, um respeitado jornalista alemão chamado Karl Brugger, que trabalhava como correspondente aqui no Brasil, conheceu o suposto indígena Tatum Kanara em um bar no Amazonas. Brugger acreditou piamente na história dele e viu nela a reportagem de sua vida. Mesmo após uma expedição fracassada para tentar achar a cidade, onde Tatum Kanara deu uma desculpa e simplesmente sumiu, o jornalista continuou obcecado pela lenda. Em 1976, Brugger publicou o livro Crônica de Akakor, espalhando a lenda pelo mundo. O livro virou um sucesso estrondoso entre grupos esotéricos e aventureiros, atraindo muitos estrangeiros para a Amazônia em busca de uma cidade perdida. Mas como dito antes, essa cidade nunca existiu e é uma completa balela. O caso tornou alguns contornos um pouquinho macabros porque quase todas as pessoas que decidiram se perder na floresta junto com Tatum Kanara para procurar essa tal cidade desapareceram ou morreram. Aqui vai uma lista. John Reed, americano de 28 anos, sumiu em 1980 após enviar uma carta dizendo que estava perto da cidade. Agora, pergunta pra vocês, o que foi feito com esse povo? Ele matou esse povo. Herbert Warner, suíço de 22 anos, sumiu em 83 e o corpo dele foi encontrado no ano seguinte com um tiro na cabeça. Christine Helser. Nossa, piranhas. Em 1990, o aventureiro alemão Rudiger Neuberg e o produtor de cinema Wolfgang Brog enganaram Tatum Kanara para que levasse na expedição, onde sua história começou a desmoronar. O resultado foi o documentário de 1 hora Das Geheimnis des Tatum Kanara. Pô, Ventes, este documentário, eu e vocês, princesas, precisamos assistir. Precisamos assistir este documentário, por favor. Ela se apaixonou por Tatum Kanara e foi uma... Tatum Kanara afirmou no documentário: matei muitas pessoas, mas eu era um soldado e eles estavam armados. Não sou inocente, mas não matei aqueles 3 que como estão me acusando. Na selva em 1987 e ela sumiu após uma discussão com ele. E o próprio jornalista Karl Brugger foi assassinado a tiros em Ipanema, logo após decidir que iria morar definitivamente na Amazônia. Cientistas, arqueólogos e os próprios povos indígenas reais da Amazônia afirmaram várias vezes que Akakor nunca existiu. As tecnologias atuais de mapeamento do solo provam que não há nenhuma pirâmide ou túnel secreto na região indicada. A grande pergunta que fica é por que esse tal Tatum Kanara nunca foi preso pelos desaparecimentos? Algumas pessoas trabalham com a hipótese de que ele recebia a proteção do governo. Como o caso aconteceu durante a ditadura militar aqui no Brasil, suspeita-se que Tatum atuasse como um informante do serviço secreto militar. Ele ajudaria o governo a vigiar jornalistas estrangeiros que andavam pela Amazônia atrás de riquezas minerais, como o urânio. As investigações contra o falso indígena foram arquivadas por falta de provas definitivas,
Tatum Canara continua vivo, reside no interior do Amazonas e até hoje lucra oferecendo passeios guiados para turistas que queiram procurar a cidade perdida de Yacacor. Título do vídeo: Iceberg de Mistérios do Brasil, do canal Mistério. Boa noite a todos. O evento do Rio Curuçá. O evento do Rio Curuçá foi um provável evento de impacto ocorrido na região do Rio Curuçá, no município de Atalaia do Norte, do estado do Amazonas, no dia 13 de agosto de 1930. O fenômeno, caracterizado pela queda de um corpo cósmico da floresta amazônica, é frequentemente considerado análogo ao evento de Tunguska, ocorrido na Sibéria em 1908, sendo apontado por especialistas como uma das quedas cósmicas mais importantes do século XX. Olha, Na data do ocorrido, populações ribeirinhas e indígenas da região relataram ter testemunhado grandes bolas de fogo cruzando o céu e caindo sobre a margem direita do rio Curuçá. O episódio permaneceu esquecido pela comunidade internacional por mais de 5 décadas. O interesse do caso foi revivido em 1995 pelo astrônomo britânico Mark Bailey. Com base nas descobertas históricas dele, em análise de imagens de satélites, Ramiro de la Reza identificou uma potencial cratera de impacto com cerca de 1 km de diâmetro da região. Em julho de 97, de la Reza liderou uma expedição científica internacional ao local, cofinanciada pela Rede Globo e pela ABC TV da Austrália. A estrutura circular foi devidamente localizada na densa floresta, embora a coleta de provas geológicas definitivas que vincule diretamente a formação da cratera ao evento de 1930 ainda seja considerada incompleta. quedas cósmicas, nome bonito para teste de armas de destruição em massa. Será? Não é impossível não, gente. Soltar uma bombinha ali, não é impossível não. Múmia da Galote. No dia 19 de setembro de 1949, 5 amigos alpinistas decidiram subir o Pão de Açúcar por uma rota nova, extremamente difícil e perigosa, que mais tarde foi batizada de Chaminé Galote. Antes de começarem a subir na mata, eles acharam um sapato feminino velho, mas não ligaram. No meio da escalada, um dos jovens alpinistas entrou em uma fenda estreita na rocha e deu de cara com um cadáver preso pelo pescoço. O corpo tinha cabelos muito longos, e quando o vento bateu, o cabelo do defunto encostou no ombro do alpinista, gerando um pânico geral. Os amigos cancelaram a subida na hora e chamaram a polícia. No dia seguinte, a polícia e os bombeiros resgataram o corpo usando equipamentos de escalada. O laudo do médico legista trouxe os seguintes dados sobre o corpo. Primeiro, que não era uma mulher. Apesar... Mistério do Brasil. Como o DeepTuber Blusão consegue escapar do seu provável filme? Porque os haters são apaixonados por ele. Não tem como. Os haters nunca vão deixar ele se fuder. Os haters são falsos haters. Hoje ele abriu uma meta. Alguma alma caridosa precisava de R$120 para ir no mercado. Bateu. Depois, alguma alma caridosa para comprar produto de higiene. Mais R$120, R$110. Bateu. Depois, por último, alguma alma caridosa para pagar uma comida para minha manhã. Mais R$100. Bateu. Quando terminou de bater, ele falou: valeu, galera, obrigado. Foi só isso. Alguma alma caridosa pode, por favor, me dar R$100. Mais nada. Só olhando pra câmera. Bateu a terceira. Obrigado, galera. Valeu. Pum, fechou a live. Quer dizer, ele ganhou R$300 só pra ficar assim, ó. Com a tela dele aberta assim, ó. Assim. Alguma alma caridosa pode, por favor, me dar R$100. Bateu, acabou. Foi embora, fechou a live. Um abraço. Do cabelo comprido e do sapato achado na mata, o corpo era de um homem branco, magro, de aproximadamente 35 anos e 1,60 de altura. O corpo também não tinha marcas de tiros, facadas ou ossos quebrados. A estimativa era de que ele estava morto ali há pelo menos 6 meses. E o homem também não carregava nenhuma carteira, documento ou papel de identificação. O corpo não apodreceu porque estava em uma finda alta, recebendo muito vento e o sal da marisia do mar. O sal funcionou como o processo de que os antigos egípcios usavam. Desidratou o corpo rapidamente, transformando-o numa múmia natural. Como o homem não tinha documentos e nenhum parente ou amigo foi ao IML para reconhecer o corpo, surgiram várias hipóteses sobre o que aconteceu. Mas nenhuma foi confirmada 100%. Não, mas qual? Cadê? Qual teoria? Ih, mistério. Dropou e saiu. PC Farias. Será que o cara ia solar a fenda, mas morreu e ficou preso lá?
Mas não tinha equipamento, Dungai. A não ser que você falar pra mim que ele foi fazer um free solo brutal, né? A não ser que ele foi fazer um free solo brutal. Eu estava estudando hoje mitologia grega e para os gregos o Eros, desejo, carrega a sua aljava o amor obsessivo e o ódio. Ou seja, o amor e o ódio têm a mesma origem e forma. Acho que Brusão se encaixa nisso. Caraca, bacana, mas você estudou mitologia grega e termina com Brusão, cara. Puta que pariu. 300 conto num dia, o cara ganha mais que eu que estudei, brutal. Tá indo pra PC prorrogação. Farias. Paulo César Farias, mais conhecido como PC Farias, era o homem de confiança e o tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, que se tornou presidente do Brasil em 1990. Embora não tivesse um cargo oficial no governo, PC Farias mandava muito, e acabou sendo acusado de liderar um esquema gigantesco de corrupção que desviou cerca de US$ 1 bilhão dos cofres públicos. Mas quando a Polícia Federal e a Interpol começaram a caçá-lo, ele fugiu do país usando documentos falsos. Eventualmente, ele foi preso, mas acabou sendo solto. PC Farias estava com depoimentos agendados para uma CPI, onde revelaria os nomes de grandes empresários que financiavam toda essa corrupção. Porém, na madrugada de 23 de junho de 1996, antes que pudesse falar, PC Farias e sua namorada, Suzana Marcolino, foram encontrados mortos a tiros na cama de uma casa de praia em Maceió. No mesmíssimo dia, a polícia local e o secretário de Justiça correram para fechar o caso com uma explicação simples: crime passional. A versão oficial dizia que Suzana, por ciúmes e por não aceitar o fim do namoro, comprou uma arma, matou PC Farias e depois a si mesma. O irmão de PC Farias, o deputado Augusto Farias, disse na hora que estava totalmente satisfeito com essa conclusão. Só que essa história não convenceu ninguém. Quase um ano depois, um médico legista chamado George Sanguinetti contestou o lado oficial e revelou erros bizarros que mostravam que aquela versão era uma farsa. Ele descobriu que erraram a altura de Suzana no papel para parecer que a conta do tiro era certa, mas se botasse a altura normal não ia fazer sentido matematicamente, que a posição do corpo dela era de defesa, que não havia pólvora nas mãos delas e nem digitais ou sangue na arma. Para piorar, gravações no celular de Suzana mostraram que ela estava apaixonada por outro homem. E, no final da última ligação que fez, ouvia-se a voz de um homem misterioso mandando ela se arrumar depressa, indicando que havia uma terceira pessoa na cena do crime. Curiosamente, os peritos e promotores que denunciaram isso começaram a receber sérias ameaças de morte. Com a reabertura das investigações, descobriu-se um rastro de dinheiro suspeito. O legista que fez o primeiro laudo, aquele que dizia que foi suicídio, teria recebido R$400 mil de Augusto Farias, o irmão de PC, para forjar o documento. Ô, burro, bicho. Investigações de uma CPI apontaram que esses caras são psicopatas, nem irmão, cara. Nem irmão eles respeitam, cara. Augusto Farias e o crime organizado teriam encomendado a morte de PC Farias. Além disso, os 4 seguranças que estavam na casa na noite do crime disseram que não ouviram tiro nenhum, o que se provou impossível em testes sonoros. Um deles até teria confessado a parentes que encontrou Suzana viva e apavorada logo após a morte de PC, mas depois negou isso. No fim das contas, a justiça considerou que Augusto Farias não poderia ser julgado por falta de provas e por ter foro privilegiado como deputado. Já os 4 seguranças foram a júri popular em 2013. Os jurados concordaram oficialmente que PC Farias e Suzana Marcolina foram sim assassinados por outra pessoa, mas decidiram absolver os seguranças por clemência, ou seja, por perdão sem punir ninguém. O Ministério Público tentou anular esse julgamento alegando ameaça aos jurados, mas a justiça encerrou o caso em 2019. Na prática, o Estado brasileiro reconheceu que o casal foi executado em uma queima de arquivo, mas os verdadeiros mandantes e executores nunca foram punidos ou identificados, deixando o mistério sem solução. Tive um professor chamado PC no ensino médio. Tinha acusação de assédio contra adolescentes. Cara, o nome é... Esse nome carrega uma egrégora pesada, hein, ouvintes? Não chame o filho de vocês de Paulo César. Dá outro nome, ouvintes. Inventa outro nome. Dá o nome de Pablo. Dá o nome de Pablo pra ele. É melhor. Esses caras sujos de corrupção são sem escrúpulos pra mais nada. O PC foi claramente assassinato. Muito provável mandado pelo Collor. O das criaturas... Ah, tá. Aí tá falando de outra coisa.
Eduardo Campos. Esse é foda. Eduardo Campos era um político influente, ex-governante de Pernambuco, que se apresentava como uma terceira via para o país, tentando quebrar a disputa tradicional entre o PT e o PSDB. Ele estava crescendo nas pesquisas quando, no dia 13 de agosto daquele ano, o jatinho particular em que ele viajava caiu em cima de um bairro residencial na cidade de Santos, em São Paulo. Todas as 7 pessoas a bordo morreram, incluindo o candidato. A versão oficial dos investigadores da Força Aérea e da Polícia Federal concluiu que a tragédia aconteceu por falha humana. Segundo os relatórios, os 2 pilotos não tinham treinamento adequado para comandar aquele modelo específico de avião. Além disso, as condições do tempo no dia estavam péssimas, com chuva e névoa, e o aeroporto onde iriam pousar usava sistemas de comunicação antigos e falhos. Diante disso, o avião acabou caindo de forma violenta. Contudo, a família de Eduardo Campos nunca aceitou totalmente essa conclusão. O irmão de Eduardo declarou publicamente que a investigação foi cheia de falhas e que a hipótese de sabotagem deveria ser considerada. Para alimentar ainda mais o mistério, o contexto da época trouxe algumas coincidências interessantes. Marina Silva, que era candidata a vice-presidente da mesma chapa de Eduardo, deveria estar naquele voo, mas desistiu de embarcar na última hora, alegando ter uma forte intuição. Além disso, menos de 3 meses antes do incidente, a então presidente Dilma Rousseff havia aprovado uma lei que colocava sob sigilo as investigações de acidentes aéreos no Brasil, restringindo o acesso da polícia e do público aos dados das caixas pretas. Por trás de toda a discussão sobre o acidente, havia também um grande escândalo de corrupção. Eduardo Campos estava sendo citado em investigações da Operação Lava Jato, por supostamente receber propinas de grandes empreiteiras. O jatinho que caiu era, na verdade, um avião fantasma. Ele pertencia oficialmente a uma empresa que já havia falido, mas era operado por meio de uma rede de laranjas e empresários parceiros do partido. Como o avião estava envolvido em crimes financeiros e caixador de campanha, nenhuma empresa ou pessoa queria assumir que era a dona legítima da aeronave, com medo de sofrer processos e ter que pagar indenizações milionárias. No fim das contas, justamente por causa de toda essa confusão jurídica e da origem ilegal do jatinho, a família de Eduardo Campos acabou não levando as investigações de sabotagem adiante dos tribunais, e o caso foi encerrado sem nenhum culpado punido. O mundo que a gente vive é uma farsa, não, Vinícius? Papo reto. Dá até sei lá. É tudo mentira, Vinícius, tudo. Democracia, lei, tudo mentira, Vinícius. Tudo. O mundo, a vida como a gente vê é uma mentira. Essa é a Matrix, cara. Essa é a Matrix. Caralho. Brutal. Quer dizer, se os caras decidirem, você vai morrer e acabou. Um abraço. As marmitas do Itapevi. Na noite de 22 de julho de 2020, 2 homens que viviam na rua estavam abrigados em um posto de combustível desativado. Câmeras de segurança locais no dia mostraram carros passando pelo local e pessoas realizando a doação de marmitas para eles. Simulação. Logo após comerem o alimento, os 2 homens acabaram passando muito mal. Foram levados ao pronto-socorro, mas acabaram morrendo. A tragédia acabou se espalhando porque um dos homens havia ganhado 3 marmitas e resolveu presentear um amigo chamado Flávio com um alimento excedente. Na casa de Flávio, 2 pessoas comeram a janta. O filho dele, um menino de 11 anos, e a namorada de Flávio. Ambos passaram mal imediatamente. Democracia é lei só pra nós, pé rapado. Pros caras é relaxar e gozar. Essa é a lei. E precisaram ser hospitalizados às pressas. O pai só escapou do internamento porque comeu apenas a carne da marmita e não o prato principal. Cerca de uma semana após o ocorrido, a Polícia Civil concluiu os primeiros laudos e confirmou que as marmitas estavam contaminadas com chumbinho, um produto ilegal e altamente tóxico, frequentemente usado como forma clandestina como veneno de rato. Ele age de forma muito rápida no organismo, atacando o sistema nervoso e os órgãos vitais, o que o torna letal para seres humanos em pequenas quantidades. A partir dessa confirmação, a investigação policial se dividiu em algumas hipóteses para o que aconteceu. Ou a comida foi entregue aos moradores de ruas já com veneno, uma ação criminosa, alguém sabotou e colocou veneno nas marmitas, ou houve algum tipo de contaminação acidental durante o preparo, o que foi descartado dado o tipo de substância encontrada. Os canibais de Garanhuns. Esse caso gira em torno de 3 pessoas: Jorge Negromonte, sua esposa Isabel Cristina e a amante dele, Bruna.
às vezes eu fico pensando se o mistério não é voz de IA. Mas eu acho que não é não, ouvintes. Pô, Garanhuns. Isso é um erro que a IA cometeria. Será que ele é uma IA, ouvintes? Sério mesmo. Cristina. Eles viviam juntos e seguiam uma seita criada por eles mesmos chamada de cartel. O objetivo desse grupo era purificar o mundo e controlar o crescimento da população através do assassinato de mulheres. Para eles, esse ritual de purificação só se completava com o consumo da carne humana das vítimas. Piranhas, no IMDb vocês vão achar um curta-metragem que esse idiota fez. No curta, já retratava o fascínio que ele tinha por comer carne humana. Repetindo, o Maníaco de Garanhuns tem um curta catalogado no IMDb. Neste curta, é retratada a história de um cara fascinado em comer carne humana. Lá ele já tinha retratado o que ele ia fazer. Jorge, o líder do trio, sofria de esquizofrenia e chegou a registrar em cartório um livro chamado Revelações de Esquizofrênico, onde detalhava suas alucinações e os próprios crimes. A primeira vítima do trio foi uma jovem de 17 anos chamada Jéssica, em 2008. Ela morava na rua e tinha uma filhinha de apenas 1 ano. Atraída pelo trio com a promessa de uma vida melhor, Jéssica foi morar com eles em Olinda, mas acabou morta. Olha o comentário do Vadim, legal, ouvintes. Eu tô avisando pra vocês desde ontem que esse cara não é humano. Eu tô avisando pra vocês desde ontem que Vadim Legal 1 não é um ser humano. Não sei se é bot, não sei se... O que é isso aí? Lê o comentário dele. Só lê. Este cara não é ser humano. Eu não sei se é um gringo se passando por brasileiro. Pode ser. Porque ele confundiu falha com pênalti. Porque é fault. Este cara... Vadim, quanto você quer pra você entrar e provar que você é um ser humano? Esse cara não é ser humano, bicho. Olha os comentários desse cara. Não sei o que é. Não sei. Desde ontem eu tô avisando pra vocês. Esse cara não é ser humano. Vamos ver a resposta dele. No banheiro da casa deles. Eles retiraram todo o seu sangue, mutilaram seu corpo e guardaram a carne na geladeira. Nos dias seguintes, o trio consumiu a carne grelhada. Em um ato de extrema crueldade, alimentaram a própria bebê com a carne da mãe. Depois do crime, eles falsificaram os documentos da criança e passaram a criá-la como se fossem seus pais. 4 anos depois, em 2012, já morando na cidade de Garanhuns, o trio fez mais 2 vítimas, Gisele, de 31 anos, e Alexandre, de 20 anos. Dessa vez, eles decidiram lucrar e sumir com as evidências. Eles usaram a carne das nádegas e das coxas das 2 mulheres para rechear salgados que Isabel vendia pelas ruas da cidade. Vários moradores locais compravam os salgadinhos sem ter a menor ideia da procedência do recheio. A farsa do trio desmoronou por causa de um erro descuidado. Após o sumiço de Gisele, a família dela recebeu uma fatura de cartão de crédito com compras feitas na cidade após seu desaparecimento. A polícia foi até as lojas, checou as câmeras de segurança e identificou o trio no local. Quando os policiais foram até a residência dos suspeitos com mandado de busca, a filha da primeira vítima, que já estava com 5 anos de idade... Vai tomar no seu cu, hein, Yoko? Vai tomar no seu cu, hein, Yoko? Procurou o delegado e contou, com a naturalidade de uma criança, que o pai havia matado 2 mulheres e as enterrado no quintal. A polícia cavou o local e encontrou os corpos esquartejados e ocultados. Sem saber os detalhes do crime, a população revoltada da cidade chegou a saquear e incendiar a casa deles. O trio planejava uma 4ª morte, que fecharia um ciclo místico baseado nos 4 elementos. Ei! Você tem um ponto. Ouvintes, não parece a mulher do Tarântula Velha? Parece. Bota uma mascarazinha nela, ouvintes. Ó. Ouvintes, tenta imaginar. Bota uma mascarazinha nela. Olha lá, ouvinte. Olha aqui. Caralho, parece muito. Parece muito. Parece muito. Caraca, ouvintes. Parece. Olha a cara dessa tarântula. Querendo gozar. Parece, hein? Parece sim. Ô, vocês estão fascinados nesse vídeo, hein? Que nojo, bicho. Que nojeira. A 4ª morte, que fecharia um ciclo místico baseado nos 4 elementos:
ar, terra, água e fogo, e, entre aspas, abriria um portal para o paraíso. Mas a prisão evitou que fizessem mais vítimas. Eles foram levados a júri popular em 2 julgamentos diferentes. Somadas as penas e os reajustes da justiça em 2019, todos foram condenados a altíssimas penas de prisão por homicídio qualificado e mais outros crimes. Que isso, foi bosta? Boneco Lilico. Ué? Lilico era um personagem de fantoche voltado para o público infantil cristão. Ué? Ele foi criado pelo pastor Vital Carneiro, que viajava realizando apresentações em festas de aniversários e cultos em igrejas. Ué? O objetivo do projeto era transmitir ensinamentos bíblicos e cantar músicas educativas para crianças, chegando a lançar CDs e DVDs do mesmo. O projeto infantil foi interrompido quando crimes hediondos cometidos pelo criador vieram à tona. A investigação policial revelou que o pastor Vital Carneiro utilizava sua proximidade com o público infantil para... vocês já sabem o que. Além disso, ele foi responsável pelo assassinato da sua própria esposa. Para tentar acobertar o homicídio, o pastor simulou que a morte dela havia sido causada por um acidente de trânsito. Devido à gravidade e à bizarrice do contraste entre um pastor de crianças e um criminoso, o caso ganhou grande repercussão na mídia nacional e foi retratado em programas como Cidade Alerta. O pastor foi condenado e cumpre pena na prisão. Tá brincando? Após a prisão do pastor, o comércio de seus produtos foi cancelado e a maioria das pessoas destruiu ou descartou os CDs e DVDs do personagem Lilico, assim virando Lost Media. Fala galera, aqui é o Mystery do Futuro. E antes de continuar aqui o Iceberg, se você tá curtindo o vídeo, considere apoiar o canal deixando o like, compartilhando, se inscrevendo ou deixando um comentário aqui no vídeo. Isso aqui me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de vídeo pro canal. E um agradecimento especial a todos os membros do canal, porque eles fazem esse projeto aqui acontecer de verdade. Vocês não sabem o quanto eu sou grato a todos os membros do meu canal. Eu também quero dar um salve especial para 4 pessoas. Ô, burro, ouvintes, boneco Lilico simulou o acidente e ateou o fogo na própria mulher. Tá aqui a notícia mesmo. Rapaz. Corujito da Silva mandou R$5. Valeu, Corujito. Um clube de futebol do sul do Brasil prova por A mais B que é possível montar um time muito bom com muita dedicação, compromisso dos jogadores e comissão técnica. Sem estrelismo, sem contratos bilionários. Um time que poderia ser campeão brasileiro e da Libertadores. O que aconteceu com esse time? Ah, você tá querendo dizer da Chapecoense? Toca de novo aí, ele tá querendo dizer que a Chapecoense não foi um acidente, mas eu acho que esse é doideira. Beleza, vai. Corujito da Silva mandou R$5. Um clube de futebol do sul do Brasil prova por A mais B que é possível montar um time muito bom com muita dedicação, compromisso dos jogadores e comissão técnica. Sem estrelismo, sem contratos bilionários. Um time que poderia ser campeão brasileiro e da Libertadores. O que aconteceu com esse time? E aí, ouvintes, qual que é a teoria de vocês? Qual que é a teoria de vocês? Chapecoense foi armado? Um pro Fábio, um pro mestre Togata, um pro grandíssimo Venlift e um salve mais do que especial para o @cucabeludo4168, que tem a foto do velho do Breaking Bad e a capa do Michael ex-Flamengo. A ele, tamo junto, é nóis, esse cara é bala. Se quiser apoiar ainda mais o canal igual eles, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. Agora, vamos voltar pro vídeo, vamos? Lito falou que não foi acidente. O terrorista de Nova Iguaçu. No meio dos anos 80, o Rio de Janeiro inventou uma onda de atentados com bombas caseiras em locais públicos. O caso mais famoso e bizarro nessa época ficou conhecido como o terrorista de Nova Iguaçu. Um criminoso que explodia bombas por um motivo bem esquisito. Ele não gostava de rock e queria que os clubes tocassem músicas mais lentas e românticas. Tá brincando? O criminoso agiu entre 85 e 87, sempre atacando locais com muita gente na Baixada Fluminense. Tá brincando? O primeiro caso foi o Rádio Bomba, em 85. Um homem misterioso entregou um rádio de presente para um jovem de 23 anos chamado Otacílio, no meio de um baile com 2.000 pessoas. Quando Otacílio girou o botão para mudar de estação, o rádio explodiu. O rapaz morreu na hora de forma brutal e um amigo dele ficou cego. Depois de 86, uma bomba caseira explodiu durante um show do cantor Tony Tornado, mas não matou ninguém. Contudo, ela feriu 8 pessoas. Depois, em 86, no shopping Guatemi, uma bomba cheia de pregos explodiu debaixo de uma poltrona de cinema durante a exibição de um filme. 3 mulheres ficaram feridas pelos pregos. Depois de 87, uma bomba foi deixada dentro de uma sacola no guarda-volumes de um supermercado.
causando um incêndio e queimando gravemente um funcionário de 20 anos. Após o mas que terrorista lixo, só matava coitado, Vinícius. Pô, que zoado, cara. Zoado. Pô, ele só matava coitado, Vinícius. Terceiro atentado lá no cinema, a polícia encontrou um bilhete escondido debaixo de uma poltrona. O texto estava escrito em códigos de sinais marítimos. A Marinha traduziu o bilhete, que estava assinado com as iniciais NL. O criminoso dizia que aquilo era uma brincadeira para ensinar os diretores de clubes a pararem de tocar apenas rock. Ele exigia tempo igual para as músicas lentas e ameaçou continuar com as bombas até ser atendido, zombando dos seguranças ao dizer que podia atravessar paredes. Para tentar cortar o fornecimento de material do terrorista, a polícia lançou a Operação Macumba, invadindo lojas de artigos religiosos para apreender toneladas de pólvora negra, usada em rituais de Umbanda, que o maníaco provavelmente comprava para rechear as bombas. A polícia prendeu um homem chamado Nielsen Barros Lousadas, cujas iniciais batiam com o NL do bilhete. Ele era operador de rádio da polícia e filho de um ex-deputado. A polícia achava que os ataques nos clubes eram fruto de briga política e rivalidade entre os dois clubes de Mesquita, pois um deles era presidido pelo pai de Nielsen. No final das contas, a justiça absolveu Nielsen e os outros suspeitos, porque na época as leis brasileiras eram bem confusas e os juízes consideraram que não dava para encaixar a conduta deles nos crimes do Código Penal. Para complicar ainda mais a história, na mesma época, outro psicopata estava espalhando terror pela zona norte do Rio de Janeiro. Esse outro psicopata fez 2 atentados parecidos, usando tubos de ferro com pólvora. O ataque mais grave dele foi na estação de trem de Engenho de Dentro, onde ele deixou uma bomba debaixo do banco que feriu 11 pessoas. Ninguém sabe se o terrorista de Nova Iguaçu e o maníaco da Zona Norte eram a mesma pessoa ou criminosos diferentes imitando um ao outro. Como os jornais da época pararam de cobrir o caso e a polícia arquivou as investigações, os 2 casos permanecem sem solução até hoje. Cara, eu não conhecia. Alguém aqui do chat já... Fala a verdade. Vocês já conheciam essa história? Eu não conhecia, Vinícius. Não fazia ideia. O terrorista de Nova Iguaçu, cara. Mas eu achei a causa dele muito estúpida. Que causa idiota, gente. Vocês já conheciam? Que doideira, Vinícius. Que loucura, bicho. Ilha de Marajó. O arquipélago de Marajó, no Pará, possui dimensões gigantescas e é marcado por um isolamento geográfico severo. Cidades como Melgaço enfrentam uma pobreza extrema, detendo um dos piores IDHs do Brasil. E por causa desse cenário de falta de recursos básicos, muitos crimes acontecem. Grandes embarcações e balsas de carga cruzam constantemente os rios da região para transportar produtos entre capitais como Belém e Manaus. Como essas balsas se movem devagar demais pelos canais estreitos, populações usam pequenas canoas para se aproximar delas. Meninas muito jovens, muitas vezes apelidadas na região de balseiras, sobem nesses barcos inicialmente para vender produtos locais. No entanto, devido à miséria extrema, o comércio frequentemente se transforma em exploração. O aspecto mais cruel da situação é que essa exploração muitas vezes não envolve grandes quantias de dinheiro, mas sim itens básicos de sobrevivência. Há registros de adolescentes e crianças exploradas em troca de valores como 2 ou 5 reais, alimentos... Mauro Hoffman mandou 10 reais. Ô, valeu! Naninha, te mandei uma mensagem no zap. Sim. Pode tocar ao vivo. Ai. Oi, Hernani, tudo bom? Cara, eu nunca consegui ver o Calígula, né? É um filme super famoso, mas que eu nunca tive acesso. E eu tô bem entusiasmado aí que tu vai passar. E que, pelo eu entendi, é o corte final, né? A edição final foi feita em 2023, né? Esse mesmo. Sempre eu tive curiosidade. Esse mesmo. Eu queria comentar o seguinte, o diretor, que é o Tinto Brass, ele é bem menos famoso do que o roteirista. Sim. O roteirista é o Gore Vidal, né? O Gore Vidal é um cara que a gente prestava muito atenção nos anos 90, né? Era um intelectual muito relevante, muito badalado. Ele era um cara assim que é da aristocracia norte-americana, né? É um cara, né, bem nascido, e inclusive ele é parente do Al Gore, aquele que foi o vice do Obama, né?
E eu vi ali, entre os atores, nossa, tem só gente, né, de primeiro nível, tipo o Malcolm McDowell, que foi o Alex do Laranja Mecânica, né? Uhum. Tem a Helen Mirren, que é aquela atriz inglesa famosa, já ganhou o Oscar, e também o Peter O'Toole, que é o Lawrence da Arábia. Gore Vidal fez Gataca. Se possível, por favor, vamos tentar, né, eventualmente não irmos além das 4 da manhã, porque então fodeu. CLT é brutal. Tá bom? Então, meus filhos, meus queridos, amados ouvintes, então deixa pro próximo Proibidão, porque vai dar 1 da manhã daqui a pouco. O filme Calígula tem 3 horas. Se vocês quiserem, eu troco e passo o Calígula no próximo Proibidão, sem ser esse agora. E nesse agora nós assistimos outra coisa. Inclusive, a gente vê o dossiê do Brusão, vê outras coisas. Porque o filme tem 3 horas. Se vocês quiserem, paramos por aqui. Não tem problema nenhum pra mim. Eu passo Calígula no outro Proibidão. Fechou? Fica bom assim pra vocês? Bom, valeu. Um beijão aí pra todo mundo. Então fica assim, ouvintes. Não, mas aí vai dar 4 da manhã, Mauro. Fala o seguinte, decide aí no chat o que vocês querem. Decide no chat o que vocês querem. E combustível. Como consequência direta desse ciclo, muitas jovens engravidam precocemente, de homens que estavam apenas de passagem pelas rotas comerciais e que nunca mais retornam. O grande desafio das autoridades e o motivo do problema persistir há décadas baseia-se em 3 pontos principais. O primeiro então tá bom. É que a exploração acontece de forma nômade, dentro de cabines e camarotes de barco, em pleno movimento no meio da floresta amazônica. Quando a balsa chega ao destino final, o agressor já se foi e a vítima permanece isolada em sua comunidade. O segundo é a lei do silêncio. Exploradores locais usam de violência psicológica e ameaça de morte contra as crianças de sua família para garantir que nada seja denunciado. Até mesmo as lideranças locais e religiosas que tentam expor o problema enfrentam ameaças severas contra suas vidas. E o terceiro é a falta de estrutura do Estado. Por ser uma área de difícil acesso, composta por palafitas e comunidades dispersas ao longo de centenas de rios, a presença de delegacias, conselhos tutelares e assistência social é historicamente escassa. Uma merda. Em outras palavras. O caso Becker. Na noite de 4 de dezembro de 2008, o médico oftalmologista Marco Antônio Becker estava saindo de um restaurante em Porto Alegre. Assim que ele entrou no seu carro, 2 homens e uma motocicleta se aproximaram e dispararam vários tiros contra ele. Becker morreu na hora. Nos anos 90 dividiram esse filme em 2 partes. Passaram na TV, na manchete, passou o primeiro dia, porém teve tanta ligação e reclamação que não passaram a segunda parte. Por isso que eu decidi passar esse filme hoje. Porque é um filme que foi banido da televisão. É por isso que eu escolhi pra passar esse filme no Proibidão pra vocês. Eu que escolhi. Aleatório. A polícia e o Ministério Público reconstruíram a história com base em uma briga de bastidores da medicina. Becker era o vice-presidente do CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Esse conselho havia expulsado e tirado o diploma de outro médico, chamado Bayard Oli Fischer dos Santos, por conta de um erro médico. Por ter perdido o direito de trabalhar, Bayard culpava Becker e queria destruí-lo politicamente. Segundo a acusação, um homem conhecido como Jura, que era o chefe de uma grande facção criminosa de Porto Alegre, entrou na clínica de Bayard como paciente. A partir desse encontro, o ex-médico e o traficante teriam planejado a morte de Becker. A pista principal foi a moto utilizada no dia do assassinato, uma Honda Falcon preta. A polícia descobriu que essa moto sofreu um acidente e pertencia à irmã de um criminoso apelidado de Tocha. Tocha fazia parte da mesma facção comandada por Jura. Para piorar, o grupo de Jura utilizava pistolas do calibre .40, não é bem assim? Que foi exatamente o mesmo tipo de arma usada para matar o médico Becker. O caso começou na Justiça Comum do Rio Grande do Sul, mas os advogados de defesa queriam transferir o processo para a Justiça Federal. Eles alegaram que, como o crime tinha a ver com o Conselho de Medicina, o julgamento deveria ser feito por um juiz e júri federais. O julgamento aconteceu em julho de 2023 no tribunal. Lá, todos os 4 réus juraram que era inocente. Após analisarem as provas, os jurados decidiram absolver os 4 acusados por falta de convicção nas provas da promotoria.
Contudo, o Ministério Público Federal não aceitou o resultado e entrou com um recurso para tentar anular a decisão e fazer um novo julgamento. Marco Aurélio. No dia 8 de junho de 1975, um grupo de 4 meninos escoteiros e o líder deles, um adulto chamado Juan Céspedes, foram acampar e subir o Pico dos Marins, uma montanha muito alta no interior de São Paulo. Durante a subida, um dos meninos machucou o joelho. O líder decidiu parar para ajudar o garoto ferido. Em vez de fazer todo mundo voltar junto, o líder mandou Marco Aurélio, que tinha 15 anos, voltar. Ô princesa, a gente assistiu esse caso inteirinho, de cabo a rabo. Não tem o que falar, né, pessoal? Fala aí. Não tem o que falar. Porque um pouco parece que foi o filho do fazendeiro. Um pouco parece que foi o guarda. O líder dos escoteiros. É um negócio que... Esse caso aqui não tem muito o que explicar, ouvintes. É difícil, viu? Sozinho para o acampamento na base da montanha para abrir o caminho. Para guiar os outros que vinham atrás, Marco Aurélio deveria ir pintando o número 240 nas pedras do caminho. Pouco tempo depois, o resto do grupo começou a descer e só achou 3 pedras marcadas. O caminho que Marco Aurélio parecia ter pego era difícil e cheio de obstáculos, mas o líder resolveu ignorar esse caminho difícil e levou o resto do grupo pelo outro lado, achando que eles se encontrariam lá na frente. Só que Marco Aurélio nunca mais apareceu. O líder só chamou a polícia no dia seguinte, mas nada surgiu sobre ele. O pai de Marco Aurélio era um homem influente e conseguiu mover montanhas para procurar o filho. Foi montada uma das maiores operações... Ele morreu amargurado, Vintes. O pai do Marco Aurélio morreu amargurado porque ele nunca descobriu sobre o filho dele. Ô, Vintes, quando foram desencavar... Tá vendo essa casinha aqui? Olha pra essa casinha. Desencavar a casa inteirinha pra tentar achar o corpo. Não conseguiram. E o pai tava lá. Vocês lembram disso? Ouvinte aqui, lembra ou não lembra? O pai tava lá, os bombeiros foram cavando e não acharam. O pai chorou, Vintes. De busca da história do Brasil. No terceiro dia de procura, um incêndio misterioso começou na montanha, destruindo várias pistas. A polícia da época fez um trabalho bem mal feito, anotando depoimentos que não faziam sentido, e o caso acabou sendo arquivado em 1990 sem nenhuma resposta. Como o corpo do menino nunca foi achado e nenhuma pista sólida restou, surgiram várias teorias ao longo das décadas. A polícia, por exemplo, suspeita que o menino poderia ter sido morto e enterrado por alguém na região. Recentemente, os policiais chegaram a quebrar o chão de uma casa e cavar terrenos na cidade de Piquete procurando o corpo, mas não encontraram nada. Atenção, princesas. Marrocos classificado, Holanda eliminada. Caso Ana Lídia. No dia 11 de setembro de 1973, os pais deixaram a pequena Ana Lídia de 7 anos na escola em Brasília, onde ela foi sequestrada dentro do colégio. No dia seguinte, a polícia encontrou o corpo dela semi-enterrado em uma vala de terra, e o cenário era brutal. As investigações da polícia rapidamente chegaram a nomes da alta sociedade de Brasília. Os acusados faziam parte de um grupo envolvido com drogas e festas. Uma das principais linhas de investigação da polícia apontava para o envolvimento do próprio irmão da vítima, Álvaro, e de sua namorada. A suspeita era de que eles teriam entregado ou vendido a menina para traficantes como forma de pagar dívidas ou conseguir entorpecentes. Entre os nomes de grande influência política que surgiram como suspeitos de envolvimento no crime estavam Alfredo Buzaide Jr., filho do então ministro da Justiça do Brasil, e Eduardo Rezende, filho de um influente senador da República e proprietário do sítio onde a menina teria sido mantida em cativeiro. Além deles, as investigações também ligaram o caso a Raimundo Duque, um conhecido traficante que atuava na cidade da época. Como o caso envolveu os filhos das pessoas que mandavam no país, a ditadura militar usou toda a sua força para proteger os suspeitos e esconder a verdade. Durante a ditadura militar, o crime foi abafado por uma censura total do governo, que proibiu qualquer veículo de mídia de sequer tocar no nome de Ana Lídia, impedindo que qualquer pessoa falasse publicamente sobre o assunto. Essa interferência resultou em uma investigação propositalmente mal feita pela polícia, que ignorou provas cruciais e cometeu erros deliberados, o que levou ao arquivamento do caso sem que ninguém fosse punido. A prova disso ficou registrada no bilhete da censura, uma ordem clara enviada pela Polícia Federal à imprensa em 1974, determinando que ficava terminantemente proibida a divulgação de qualquer informação sobre o caso. 13 anos depois, em 1985, uma jornalista afirmou ter testemunhas de que o filho do ex-ministro da Justiça, que a imprensa dizia ter morrido em um acidente em 1975, estava na verdade vivo e escondido.
A investigação do caso foi marcada por bizarrices e manobras grotescas que reforçam a tese de que o crime foi blindado pela cúpula da ditadura militar. O clima de queima de arquivo ficou evidente quando testemunhas importantes que poderiam desvendar a dinâmica do crime morreram misteriosamente logo após serem chamadas para prestar depoimento. A polícia decidiu exumar o corpo de um suspeito para provar oficialmente que ele havia falecido. Só que os agentes erraram o túmulo e acabaram desenterrando o avô dele no meio da investigação. Na segunda tentativa de exumação, as autoridades apresentaram um corpo, mas que teve todos os dentes arrancados, uma clara estratégia para impedir a identificação do cadáver pela arcada dentária, que era o principal método científico na época, já que o exame de DNA ainda não existia. Apesar dessa evidente adulteração, o legista ignorou a falta de arcada dentária e atestou que aquele era o corpo do suspeito, e encerrou o caso. Brutal. Paulo Pavese. Em abril de 2000... Nossa! Este é brutal. A Globo soltou agora, recentemente, uma série de podcasts defendendo os médicos. Tá lá, disponível para todo mundo ouvir. Eu não tive paciência de ver. Não vou mentir para vocês. Eu não parei para escutar. Mas um dia eu vou tirar para escutar. É 4 episódios defendendo os médicos. Só que a moça, pelo menos, é honesta. Ela fala assim, ó. Meu nome é fulana. Eu conheço o doutor Álvaro. E eu sei da inocência dele. Eu gostaria de mostrar para vocês. O Paulo Pavese se recusou a participar do podcast porque ele achou muita falta de respeito com o filho dele. Não sei. Cara, é um caso... Esse aqui é um rolo desgramado. É um rolo desgramado. O principal argumento é que órgãos da criança não serviriam num corpo adulto. Aí, ouvintes. Alguma coisa tem aqui. Porque o caso ainda não foi julgado, ainda está em primeira instância. Se isso aqui fosse uma coisa simples, entre aspas, já tinha resolvido. Alguma coisa nisso aqui tem. E tem envolvimento do vice-presidente atual, Geraldo Alckmin. Ele tem envolvimento com esse caso. É um caso muito obscuro, ouvintes. Isso aqui não tem como. Isso aqui é um negócio, ouvintes, de outro planeta. Quem não conhece o caso, dá uma atenção aqui agora, por favor. Dá uma atenção. O garoto Paulo Pavese caiu de uma altura de 10 metros, enquanto brincava em um playground do prédio onde morava. O menino foi socorrido e levado inconsciente para o pronto-socorro no Hospital Pedro Sanches, com um traumatismo craniano grave. A partir daí, a Promotoria da Justiça apontou uma série de negligências e cadeia. Primeiro que o hospital era inadequado para aquele tipo de emergência, teve demora no atendimento e a cirurgia teria sido feita por um profissional sem habilitação legal necessária, o que gerou um erro médico que agravou irreversivelmente a situação do menino. Com a piora do quadro clínico, Paulo foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, onde os médicos decretaram morte cerebral. Diante do choque, a família aceitou doar os órgãos, rins e córneas do menino. Semanas após o enterro, o pai do menino recebeu uma conta do primeiro hospital no valor de R$11 mil, que é uma fortuna para a época. Ao analisar os itens cobrados, o pai descobriu duas coisas absurdas. O hospital estava cobrando a família por remédios e exames usados especificamente para a retirada dos órgãos. Por lei, todo o processo de doação de órgãos do Brasil é pago pelo SUS. Nenhuma família pode receber essa conta. E também havia cobrança de doses cavalares de sedativos, como 30 ampolas de Dormonide, uma quantidade que os médicos mal teriam tempo de usar. O pai suspeitou que o hospital cobrou por remédios que nunca existiram ou que doparam o menino de propósito para simular uma morte cerebral. Revoltado com a recusa do hospital em corrigir a conta, o pai começou a investigar por conta própria. Ele reuniu documentos e levou o caso à justiça e à imprensa. As reportagens do programa Fantástico da TV Globo jogaram os refletores da opinião pública sobre a cidade. O Ministério Público e a Polícia Federal entraram no caso e descobriram que os transplantes na região eram controlados por uma entidade chamada de MG Sul Transplantes, chefiada pelo médico Álvaro Lanres. Em vez de... Não, é Álvaro Yanes. Deixa eu falar com vocês. Chamada de MG Sul Transplantes, chefiada pelo médico... Tá vendo esse aqui? Este Álvaro Yanes que eu tô falando pra vocês. Tudo gira em torno desse homem aqui, ó. Tudo. Desse caso. A Globo lançou 4 podcasts. É um especial da Globo. Defendendo este homem que tá na tela de vocês aí. A jornalista da Globo diz que conhece ele, conhece a família dele e pode atestar a inocência dele.
E aí são os 4 episódios falando sobre isso. Com exceção do finado Paulo Henrique Amorim, todas as vezes que Pavese foi chamado para a imprensa foi para ser pintado como louquinho da praça. Entendo a recusa dele. Entendo também. Concordo. O Álvaro foi preso, mas continua livre. É uma gambiarra jurídica. Alegam que como ele é idoso e é doente, ele não pode ser preso. Mas ele está preso. Só que é uma prisão que ele pode sair. Não é prisão de verdade. É prisão domiciliar e que ele tem direito também de dar umas voltas lá. Álvaro Lanres. Em vez de funcionar como órgão fiscalizador do governo, a MG Sul Transplantes funcionava como uma atravessadora ilegal. O esquema funcionava assim. Pacientes que chegavam em estado grave tinham seus testes de morte cerebral falsificados ou apressados. Os médicos simplesmente não davam o tratamento correto para salvar a pessoa, esperando que o corpo falhasse para colher os órgãos. No caso do Paulinho, o juiz escreveu anos mais tarde. Eles sabiam que a criança estava viva quando abriram o corpo dele para remoção. Na cirurgia do Paulinho, os médicos injetaram um relaxante muscular forte chamado Pavol. Aí o que vocês entendem disso aqui, piranhas? O que vocês entendem? Que quando eu e vocês vamos no SUS, a gente tem uma possibilidade X de roubarem um órgão nosso. É o que... Não, eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo assim, desperta esse sentimento de medo. Teve um caso que intrigou muitas pessoas, que foi a moça que morreu porque foi fritar ovo e o óleo quente espirrou na cara dela. Até teve gente falando, cara, isso tá com cara de máfia do transplante. Como é que uma pessoa morre com gordura com óleo quente de ovo? Então, quer dizer, qual que é o sentimento? Sentimento. Dá medo de usar o SUS. Por via das dúvidas, se você aceitar uma sugestão, não aceite ser doador. Ué. Bom, a acusação... Como é que o Faustão conseguiu órgãos tão rápidos? Entendeu? Boa noite, Rian Alves. Comprovou que o remédio servia para paralisar o corpo do menino e impedir os espasmos musculares naturais, escondendo o fato de que ele não estava com morte cerebral verdadeira. Holanda perdeu. A pressão política para resolver o caso foi gigantesca. O então ministro da Saúde, José Serra, ordenou auditorias correndo porque estava em ano de campanha eleitoral e queria evitar o descarte da sua pasta. No Congresso, criou-se a CPI do tráfico de órgãos em 2004 para investigar o caso. No meio do caos que envolveu as investigações do caso Pavese, as próprias autoridades se atrapalharam e criaram 2 teorias conflitantes que batiam de frente. De um lado, a Polícia Federal sustentava que Paulinho foi morto no segundo hospital, sob a acusação de que os médicos iniciaram os procedimentos de retirada dos órgãos com o menino ainda vivo. Do outro lado, o Ministério Público defendia uma tese diferente, afirmando que o garoto foi morto ainda no primeiro hospital e já chegou sem vida à Santa Casa com o único propósito de servir para o recolhimento ilegal de seus órgãos. Para piorar, o exame principal, que provava matematicamente se o cérebro do Paulinho estivesse ou não com fluxo de sangue, foi recolhido pela PF e simplesmente sumiu de dentro do processo. No fim, a justiça entendeu que todos os envolvidos faziam parte de uma cadeia de atos criminosos que levou à morte da criança. Ao puxar o fio do caso Paulinho, a polícia descobriu que a Santa Casa de Poços de Caldas era um verdadeiro abatedouro de pacientes graves. Outros 7 inquéritos foram abertos, e a justiça conseguiu confirmar e condenar os médicos por mais 3 mortes. Toda essa engrenagem criminosa foi cercada por episódios violentos de queima de arquivo, como a morte de Carlos Henrique Marcondes, conhecido como Carlão, então diretor administrativo da Santa Casa. Em 2002, logo no início das investigações sobre a máfia dos órgãos, ele foi encontrado morto com um tiro na boca dentro de seu próprio carro. Os médicos arrastaram o caso por mais de 20 anos. Ó, piranhas, parou. Mais um caso, mais uma coisa que dá a entender que tem algo muito grande aqui. Todas as testemunhas acabaram mortas. Todas. O Marcondes, a moça, o rapaz que testemunha a história da fita, porque tem uma fita que foi perdida no processo. Mas eventualmente foram condenados. Como resultado prático da bárbare, a Santa Casa de Poços de Caldas foi permanentemente descredenciada pelo Ministério da Saúde, e a cidade perdeu o direito de realizar qualquer transplante de órgãos. O pai do menino precisou fugir do Brasil em 2008, após sofrer ameaças de morte diárias, conseguindo asilo político na Europa. Esse caso é intrigante pra raio. Minhas princesas, então vamos fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês o seguinte. Hoje cancela Brusão, cancela tudo, cancela CPF. Hoje eu vou abrir a live lá no Proibidão Magpie, direto com o filme do Calígula. E a gente vai de lá até as 4 da manhã, sem choro. Fechou?